com o Alberto Fernandes lá na Argentina, né? E olha só, ele elogiou a economia da Argentina, aquela que tem a maior inflação em 3 décadas. Solta o VT, por favor, Freitas. Hoje é um dia de celebração entre o Brasil e a Argentina. Hoy es un día de celebración entre Brasil y Argentina. Primeiro, de agradecimento. Primero de gratitud. Eu não esqueço nunca o gesto que o companheiro Alberto Fernandes fez quando foi ao Brasil me visitar, quando eu estava na Polícia Federal. Jamás olvidaré el gesto que tuvo el compañero Alberto Fernández al visitarme cuando yo estaba detenido en la Policía Federal. Não esqueço nunca a solidariedade do povo argentino. Jamás olvidaré la solidaridad del pueblo argentino. Então eu quero de público dizer obrigado, companheiro, Quiero decir públicamente gracias, compañero, por todo o carinho que você demonstrou naquele momento difícil. por todo el cariño que demostraron. A Argentina terminou o ano de 2022 numa situação privilegiada. Argentina terminó el 2022 en una situación privilegiada. Não apenas na economia, na política, mas no futebol. No solamente en política y economía, sino también en el Eu, fútbol. pela primeira vez, torci para a Argentina ser campeã do mundo. Por primera vez hinché porque Argentina fuera campeona del mundo. Eu achava que o Messi não poderia terminar a carreira dele sem ser campeão do mundo. Muito bem, e o Lula sinalizou um aporte do BNDES no projeto do gasoduto argentino. De vez em quando, no Brasil, A veces en Brasil nós somos criticados se nos critica por pura ignorância. por pura ignorancia. Pessoas que acham que não pode haver financiamento de engenharia para outros países. Que personas que creen que no puede haber financiación de ingeniería para otros países. E eu acho não só que pode, No solo creo que sí se puede, como é necessário o Brasil como que es necesario que Brasil ajudar todos os seus parceiros. ayude a todos sus determinados tengo momentos certeza históricos. Y estoy seguro Que os empresários brasileiros têm interesse no gasoduto. que los empresarios brasileños tienen Eu interés en el tenho gasoducto. interesse que os empresários brasileiros têm interesse nos fertilizantes que a Argentina tem. Seguramente están interesados en los fertilizantes que tiene Argentina. Eu tenho certeza que os empresários brasileiros têm interesse no conhecimento científico e tecnológico da Argentina. Estoy seguro que los empresarios brasileños están interesados en el conocimiento científico y E se há tecnológico que interesse Argentina dos tiene. empresários, Y si hay interés de los se há empresarios, interesse do si governo, hay interés del gobierno, e nós temos um banco de desenvolvimento para isso, y tenemos un banco de desarrollo eu para quero eso, dizer quiero que decir nós vamos criar as condições que vamos a para crear fazer o las financiamento condiciones para que a hacer gente la puder fazer financiación para ajudar para no gasoduto ayudar al argentino. gasoducto. Esclarecendo essa questão do gasoduto da Argentina, eu publiquei no ano passado a seguinte matéria. Põe na tela, por favor, Freitas. Primeiro que não é uma ideia, não é um plano do Lula, tá? Este projeto ele já estava sendo apreciado e já havia sido aprovado no governo do Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes chegou a anunciar oficialmente a assinatura de um memorando de entendimento entre os dois governos para o financiamento justamente deste projeto. 689 milhões de dólares, tá? Gasoduto tinha o apoio do Bolsonaro e agora tem o apoio de Lula. E é um gasoduto que tende a beneficiar o Brasil. Pode baixar. A gente tinha, em dezembro, a secretária de Energia, equivalente à ministra de Energia lá da Argentina, a Flávia Rollón, ela contou num evento a empresários locais sobre a decisão de se apoiar esse financiamento
de se liberar esse financiamento, 689 milhões de dólares do BNDES. O BNDES foi questionado por mim, pela nossa reportagem, confirmou que houve uma consulta oficial por parte do governo Fernandes, já na ocasião, via embaixada, e também por empreiteiras brasileiras. Não havia ainda o pedido formal de financiamento protocolado, mas já havia a decisão política. Eu falei inclusive com o embaixador argentino. O projeto de financiamento consta de memorando, como eu escrevi, de parceria energética assinado pelos dois governos e contando com o apoio do Guedes. O Guedes disse o seguinte na ocasião: estamos namorando ideias de fazer o nosso gasoduto de Vaca Muerta na Argentina para se integrar ao nosso sistema de distribuição de gás, dando um choque de energia barata, tá? Ele prometeu o choque de energia barata, Freitas. Só veio o choque durante o governo. Dizem que caía a R$50 o botijão. A gente teve só o choque. A energia barata ficou para depois, quem sabe. Também mencionou na ocasião a possibilidade de recorrer ao Banco dos BRICS. Tá? O gás viria da reserva argentina de Vaca Muerta. Bom, este ano, para vocês entenderem, dados oficiais, esse ano o Brasil importou cerca de $1 bilhão em eletricidade e outros 350 milhões de dólares em gás natural da Argentina, tá? Aí, como a gente havia mencionado na ocasião, 16 de dezembro, o tema também já havia sido pauta do encontro do Lula com o Fernandes após a vitória do petista. E a partir de janeiro, a gente já tinha aí informação, o BNDES seria presidido pelo Aloysio Mercadante. Segundo o embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, o gasoduto é estratégico para os dois países. Esse financiamento é essencialmente para a aquisição de tubos e placas de aço no Brasil, disse ele a mim. Estamos avançando de forma positiva, mas agora depende do próximo governo. Bom, o próximo governo já está aí e já deu o ok. E aí eu escrevi ainda que ele informou que esse último trecho do gasoduto na fronteira com o Brasil ainda está em processo de licitação. Tá? Com o apoio do BNDES, a Odebrecht, atual Novo Honor, ex-Odebrecht, já construiu milhares de quilômetros de gasodutos no país vizinho nas últimas 2 décadas. Ainda não há informação de quem fará, de que empreiteira fará este gasoduto, esta interligação aí com o nosso sistema. Muito bem, fica aí o registro. O Lula também, na sua visita à Argentina hoje, defendeu uma moeda comum. Esse tema está sendo um tema já que está causando uma confusão danada. Eu recomendo que vocês assistam o Morning Call de hoje mais cedo, o Rodrigo Oliveira, que ele explica sobre essa moeda comum. Mas vamos ouvir o que o Lula disse sobre isso lá na Argentina. É que os nossos ministros da Fazenda, cada um com sua equipe econômica, cada uno con su equipo, possam nos fazer uma proposta de comércio exterior e de transações entre os dois países que seja feito numa moeda comum a ser construída que se construya com muito debate e com muitas reuniões. Se dependesse de mim, le voy a decir qué pienso. Si a dependiera de gente mí, teria tendríamos comércio exterior sempre nas moedas dos outros países, comercio exterior siempre con la moneda de los para que a otros gente países, não precise ficar dependendo do dólar. para que no estemos dependiendo del dólar. Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? ¿Por qué no Por intentar que crear não una moneda tentar común criar entre uma los países moeda del comum entre os Mercosur, países do BRICS? como se intentó hacer con los países del BRICS? E eu acho que com o tempo isso vai acontecer. Creo que eso va a suceder. E eu acho que é necessário que aconteça. Bem, naturalmente, com tanta polêmica, o secretário executivo da Fazenda, o Gabriel Galípolo, reiterou que a moeda comum entre Brasil e Argentina em negociação não substituirá as moedas nacionais, real e peso, respectivamente, que fique claro. Galípolo falou em entrevista mais cedo à Globo News, após justamente esse pronunciamento de Lula. Disse ele, a ideia de uma moeda comum é uma moeda que virtualmente poderá fazer o saldo final desse comércio entre os dois países, sem que seja necessário fazê-lo através do dólar. De acordo com Galípolo, a proposta é criar um grupo de trabalho agora para, abre aspas, instituir algum tipo de governança coletiva sobre essa unidade de conta e esse meio de troca, que pode servir para relações comerciais entre os países, que não vá sofrer constrangimento em função da gestão da moeda em outro país terceiro que não está participando.
Em um primeiro momento, o Brasil realizaria operações em reais com garantias para os importadores argentinos. Segundo Galípolo, a Fazenda consultou a indústria e o setor de manufatura para estudar a viabilidade de tais mecanismos. Então, a ideia de se estudar um método que facilite as trocas comerciais é válido. Por isso que aqui você tem que lidar com informação, tá? Não com histeria coletiva. Então, esse é um tema importante, é um tema importante que esteja na agenda, assim como o gasoduto é necessário para os dois países, esse tema da moeda comum, da moeda para as trocas comerciais entre os dois países, é um tema também que é preciso estudar, que é um tema que pode, caso a solução seja conveniente, pode beneficiar os dois países, empresários dos dois países, o comércio e dos dois países. Então, não há porquê a gente rejeitar isso simplesmente por isso na histeria coletiva. É preciso, claro, acompanhar, monitorar, ver para onde vão as discussões deste grupo de trabalho.